Olá pessoal, eu sou o Luiz Felipe, sou um dos sócios proprietários aqui da Contabilitar e hoje a gente vai iniciar a segunda aula sobre o novo regulamento de ICMS. No nosso cronograma, além dos vídeos que vocês estão vendo nas nossas redes sociais, vídeos diários e curtos, nós temos essa segunda aula e teremos no dia 17 de abril, às 19 horas, um webinar que vai ser interativo. Então nós vamos ter uma continuidade desses conteúdos, nós vamos ter uma interatividade dentro desse webinar. Então nós vamos tirar dúvidas, nós vamos trocar ideias e fazer debates mesmo em relação ao novo regulamento de ICMS. Na aula passada, a gente estava falando da divisão dos aspectos, né? Ou seja, o novo regulamento, ele traz uma lógica, né, de aspectos, os aspectos material, o aspecto temporal, o aspecto espacial, o aspecto quantitativo e o aspecto subjetivo. Lá no webinar, nós vamos aprofundar novamente nesses conteúdos com um pouco mais de interatividade, certo? Nós falamos também do cronograma, né? Que o projeto do nosso estado não é simplesmente parando por aqui, né? Nós vamos ter a segunda e a terceira etapa, né? Também vamos relembrar esse cronograma e essas etapas no webinar, de novo, com interatividade. Dia 17 de abril, às 7 horas, às 19 horas, né? 7 horas da noite. Agora a gente vai falar dos objetivos do fisco com esse novo regulamento do ICMS, né? Então, o fisco dividiu em objetivo geral e objetivos específicos, né? Qual foi a intenção do fisco ao lançar esse novo regulamento do ICMS? Lembrando que se iniciou lá em 2021 e agora em março saiu o texto para análise e revisão dos contribuintes. Então, o objetivo geral é disponibilizar ao público uma nova versão do regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais, de forma a torná-lo mais didático, racional, facilitando a sua leitura, compreensão e aplicação. Então, ou seja, gente, não foi o objetivo do fisco mudar carga tributária, mudar aplicação de alguma situação específica, mudar a redução de imposto de cálculo, mudar a isenção. Não. O objetivo do fisco é facilitar a compreensão e aplicação do regulamento e tornar o regulamento mais didático e racional. Então, a gente vai ver nos objetivos específicos também de que a intenção do fisco é melhorar a redação do regulamento, reduzir este regulamento, suprimir e retirar coisas que não fazia mais sentido estar no regulamento, né? Com o intuito de uma atualização mesmo desse regulamento. E isso foi o que ele já fez nessa primeira fase, e numa segunda fase nós vamos ter revisão de mérito, vamos ter mudanças mais palpáveis em termos de alíquota, isenção, carga tributária, algumas situações de, por exemplo, ressarcimento de crédito de ICMS, saldo credor, transferência de saldo credor. Então vai ter algumas coisas que vão ser um pouco mais palpáveis nesse sentido. Quais são os objetivos específicos, então? São vários. Nós temos aqui 4, depois mais 6. Então são 10 objetivos específicos. Primeiro, simplificação das obrigações acessórias, eliminando exigências que não são efetivamente utilizadas e reduzindo o custo operacional para o cumprimento dessas obrigações. Então o fisco identificou que tem muita obrigação acessória existente hoje no nosso regulamento que nem o fisco utiliza. A gente vai ver alguns exemplos. Então, a intenção nessa revisão do regulamento, em primeira instância, no primeiro objetivo específico, é tentar eliminar ou reduzir algumas obrigações acessórias, né? E aí, a premissa, o que levou o fisco a mexer nisso é quantas horas se leva para apurar o imposto no Brasil? Quanto tempo
o contador, o gestor tributário, ele está levando para apurar esse imposto. Porque não é simplesmente apurar o imposto, nós temos a obrigação acessória dessa apuração, a declaração que se transmite ao fisco, a emissão da nota fiscal, a homologação desse crédito, né? Hoje a gente manda DAP e SPED, vamos continuar mandando. Hoje a gente tem SPED e Sintegra. Hoje a gente tem obrigações acessórias de ressarcimento de ST. Como vai ficar isso tudo? A intenção do fisco foi rever o regulamento, desde o artigo 1º até o último artigo, com o objetivo de simplificar obrigações acessórias. Felipe, teve uma simplificação significativa? Até agora, pelo que eu vi, entendo que teve. Vai ter mais? Dava para fazer mais simplificações? Dava. Por que o fisco não fez, né? A gente vai ver que tem algumas coisinhas que travam o fisco que ele ainda não conseguiu e talvez essa segunda etapa pode ser que seja possível. Também, segundo objetivo do fisco é tratamento de lacunas, omissões ou incoerências existentes na legislação, identificadas nos processos de solução de consulta e consulta interna de fiscalização. Então, o fisco é consultado a todo momento, né, pelo contribuinte ou pelos próprios fiscais, né, os próprios servidores da Cefaz, sobre alguma lacuna, omissão ou incoerência que está no regulamento. Então, o fisco fez um compilado dessa jurisprudência interna, né? Então, ele pegou quantas soluções de consulta a gente tem sobre o tema X, e quais foram as respostas dessas soluções. Vamos pegar essas respostas e torná-las no regulamento? O que o contribuinte ganha com isso, gente? Ele vai precisar pesquisar menos soluções de consulta. Porque hoje a gente chega lá no regulamento, a gente encontra uma brecha, uma lacuna. Como que a gente faz para preencher essa lacuna? A nossa rotina é, vamos olhar a solução de consulta. Alguém já viu essa lacuna e perguntou para o fisco como preencher essa lacuna. Esse processo chama-se consulta de contribuintes em Minas Gerais. Então, o fisco fez uma revisão dessas soluções de consulta, de todas que tratava de lacunas, omissões ou incoerências no regulamento, e ele trouxe para esse novo regulamento essa nova roupagem, já com essa solução de consulta inseridas para dentro do regulamento. E aí fica uma pergunta para nós, né? E as soluções de consulta que já existem? E as interpretações que nós temos lá, que a gente usa de banco de dados de pesquisa? Elas vão continuar, né? Qual que é a lógica, né, e a ideia desse novo regulamento? Não ter a necessidade de pesquisar essa solução. Então, ou seja, o segundo objetivo é buscar o que está escrito em solução de consulta e trazer isso para dentro do regulamento. Agora, 100% das soluções, 100% das lacunas foram preenchidas? Eu acredito que não. Por isso que nessa segunda fase nós vamos ter a oportunidade de identificar no regulamento quais lacunas ainda não foram preenchidas e dar essa sugestão lá no e-mail, né, nricms@fazenda.mg.gov.br. Então, a ideia é que a gente não necessite mais solução de consulta. Não, né? Tem soluções de consulta que não é de lacunas, de omissões ou de incoerências, né? Tem soluções de consultas que são de outros motivos. Mas a ideia é que a gente precise menos de soluções de consulta para a interpretação por conta de lacunas, omissões ou incoerências. Então, foi avaliado toda a jurisprudência interna administrativa do Estado para trazer melhoras para o nosso regulamento saniense. Terceiro objetivo, tratamento de lacunas, omissões ou incoerências, igualzinho de cima, porém buscando no conselho de contribuintes. Além da solução de consulta, qual é a outra jurisprudência administrativa interna que a gente pode consultar? Acórdãos. Então, ou seja, eu levei eu sofri um procedimento fiscal do qual gerou uma autuação
e eu fiz a defesa dessa autuação. Essa defesa chegou no Conselho de Contribuinte e virou um acórdão. Então, ou seja, quando o contribuinte ganha na última instância administrativa, que é o Conselho de Contribuinte, isso pode significar de que o regulamento estava errado, de que o regulamento estava imperfeito. Então, novamente o fisco fez uma revisão nos acórdãos, identificou quais acórdãos, ou seja, quais derrotas do fisco foram por lacunas, omissões e incoerências existentes na legislação. E aí, o legislador atual do novo regulamento ICMS tentou trazer essas imperfeições que geraram derrotas e esses acórdãos para dentro do regulamento. Então, o fisco mineiro está de parabéns nesse sentido, né? Ele está vivendo, ele pegou as experiências dele de 2002 até hoje, experiências ruins, né? Pegou as derrotas, os acórdãos que teve em Conselho de Contribuinte para adaptar a legislação para que isso não aconteça mais, ou seja, não aconteçam novas autuações resultantes de lacunas, omissões ou incoerências no regulamento e que não necessite de retrabalho, né, lá o Conselho do Contribuinte trabalhando novamente para poder preencher essa lacuna. Então, parabéns para o Fisco Mineiro por essa ideia, né, de ir lá nas soluções de consulta e ir nos acórdãos para corrigir o regulamento. Ou seja, eu errei aqui na legislação, multei um contribuinte, o contribuinte ganhou no Conselho de Contribuintes, o que eu tenho que fazer agora? Corrigir a legislação. A gente estava desde 2002 sem essa correção e agora houve um movimento do fisco com essa amostragem de correção, né? Também o fisco foi além da instância administrativa, ele analisou as decisões dos tribunais superiores em termos de controle de constitucionalidade, sempre com repercussão geral, transitado e julgado. Eu tenho um exemplo claro que não veio para o novo regulamento. O STJ já decretou que a transferência entre matriz e filial não há o que se falar em ICMS. Já tem uma súmula do STJ há muito tempo, e agora o STF decidiu que não tem. Só que ainda não está transitado e julgado. Ainda tem a questão dos créditos para serem resolvida, questão de modulação e por aí vai. Então essa é uma decisão que Minas não trouxe para o novo regulamento. Mas outras decisões, como, por exemplo, a não definitividade da base de cálculo de STE, essa já veio para o regulamento, porque já está transitado e julgado. Então, de novo, mais um ponto para o legislador mineiro, para a Superintendência de Tributação. Olha o que eles fizeram. Foram em solução de consulta, pegaram todas as lacunas, todos os problemas que tiveram que responder em solução de consulta e trouxeram para o regulamento. Foram no Conselho de Contribuintes, pegaram todos os acordos, ou seja, processo a nível administrativo, que o contribuinte foi multado e ganhou lá em última instância administrativa, trouxe para o regulamento, e foram a nível judicial todos os temas, ainda que Minas Gerais não fosse polo da ação. Tem isso também, porque uma coisa é você ir nos processos que Minas perdeu. Não, eles foram a nível nacional, em todos os processos de repercussão geral, transitado e julgado em matéria de ICMS, e já corrigiu o regulamento. Para que fazer isso? Minas vai ganhar com isso. Ganhar com o quê? Segurança para o contribuinte em primeiro lugar, e segundo, evitar a perda de processos. Se Minas não arruma o regulamento e já está transitado e julgado, os contribuintes mineiros podem entrar com ações de inconstitucionalidade. Eles entrando com ação de constitucionalidade, você vai usar do judiciário à toa, lá no final o Estado, que vai ser o polo passivo, vai perder e vai ter que morrer em honorários sucumbenciais. Então, ou seja, vamos evitar essa gastrite, vamos evitar essa molação. Então, ou seja, eu não pago honorários sucumbenciais, eu não atraso a vida do contribuinte e eu resolvo o problema aqui. Então, de novo, ponto para a Superintendência de Tributação, que teve esse cuidado
ao fazer a revisão do regulamento. Continuando então nos objetivos específicos, né? O próximo é eliminação de reproduções desnecessárias de atos normativos emanados de outros entes federativos. Nós tínhamos no regulamento de CMS, por exemplo, uma tabela de CNAE. Nós tínhamos no regulamento de CMS uma tabela de código de serviços da lei complementar 116, que é a lei do ISS. Não faz sentido a gente ter isso no regulamento, né? Então o exemplo que eu usei aqui é o CNAE, a gente tinha vários outros. O próprio código de CFOP, né, ele estava no regulamento e foi retirado. Não precisa ter no regulamento, porque tem o convênio sem número para consultar ele. Então, só isso dá uma enxugada boa no próprio regulamento, né? Nós tivemos um aprimoramento da legislação tributária a partir de estudos já realizados e ainda não implementados. Ou melhor, nós vamos ter alguns aprimoramentos. É um objetivo do novo regulamento, mas não foi executado nessa fase. Por quê? Porque essa fase não é fase de revisão de mérito. A próxima fase é a fase de revisão de mérito. Lembrando que nós vamos voltar melhor e falar das fases. Falei no primeiro vídeo, mas temos também o webinar dia 17 de abril às 19 horas, onde a gente vai falar de forma interativa, né, sobre o novo regulamento e vamos voltar nessa questão das fases. Lembrando que o nosso objetivo aqui é sempre te ensinar na prática toda essa avalanche da mudança do novo regulamento. Voltando aqui, então nós temos um estudo praticamente pronto sobre a transferência de crédito acumulado de ICMS. O Estado de Minas, a Superintendência de Tributação, eles não estão contentes com a forma atual. Aquelas DCAs em Excel, homologando crédito, o contribuinte entra lá na fila de análise da Receita Estadual, aí aprova, aí transfere com nota. O Estado de Minas não está contente com isso. Acredito, aí já eu emitindo a minha opinião, né, que nós vamos seguir para um modelo parecido com a Receita Estadual de São Paulo. A Receita Estadual de São Paulo tem um software de transferência de crédito, de homologação desses créditos, e acredito que Minas vá para esse caminho. A ideia é alterar, né, na fase de mérito e aplicar esse estudo que está praticamente pronto. Avaliação de normas meramente operacionais passíveis de disciplina em manuais específicos. Por exemplo, layout da exploração fiscal digital. Não tem por que isso estar no regulamento. E ele realmente não estava, está lá no guia prático. Mas o layout do Sintegra estava, o layout do DAP está, tem várias informações, principalmente técnicas, né? Manual da Nautica Eletrônica, manual do CTE, tem muita coisa de ajuste CNF do CTE que está dentro do regulamento. Então, ou seja, a ideia do fisco é retirar isso de dentro do regulamento. Foi de retirar, já foi retirado. Vou dar um exemplo. Como fazer a anulação do CTE, quanto tempo eu tenho, como fazer a nota. Isso está lá no ajuste CNF do CTE. Não necessariamente precisa estar no regulamento. Então o Estado de Minas ele fez uma revisão de todas essas situações e nesse novo texto tentou tirar o máximo que ele pôde desse tipo de informação. Nós temos também aqui identificação e eliminação de eventuais redundâncias ou dispositivos em duplicidade. Então foi avaliado também quais artigos estavam redundantes, quais artigos um era contra o outro, quais informações estavam sendo repetidas, né? E alguns ajustes foram feitos, como por exemplo, a incidência da diferença de alíquota para as empresas do Simples estava no artigo da alíquota e não no artigo da incidência. Isso foi corrigido. Então, ou seja, essas redundâncias, coisas no lugar errado, elas foram adaptadas. Outro exemplo também, o prazo, acho que eu vou falar mais à frente, mas o prazo de vencimento da substituição tributária, ele não estava no anexo 15, que era o anexo de substituição tributária, ele estava na parte geral. Não fazia sentido, estava descasado, né, as informações. Minas também identificou, né, em convênios, em ajustes, em protocolos, que se tornaram obsoletos ou inaplicáveis total ou parcialmente. Então, tem muita coisa ainda dentro do regulamento, né,
que está lá por força de um convênio, mas que se tornou obsoleto. Então, o Minas já preparou 14 propostas de alterações de convênio. Uma dessas propostas são de revogação de vários convênios, né? E outras 13 propostas são de ajustes e alterações de alguns convênios. Aí a gente não consegue ter a certeza que isso vai ser modificado lá na fase de revisão do mérito, porque depende do CONFAS aceitar essa proposta de atualização do Estado de Minas. E foi atualizado também, o último objetivo específico aqui, os códigos dos NCMs, né, em consonância com a última alteração que passou a valer a partir de 1º de abril de 2022. Essa atualização no anexo 15 já havia sido feita, porque o convênio 142 atualizou o SESC, né, o quadrinho lá do SESC, então isso já estava no regulamento, mas em outros dispositivos não tinha isso. Eu tive um exemplo, por exemplo, de um cliente meu que comprou uma máquina e a máquina tem redução de base de cálculo. Então ele comprou a mesma máquina um ano atrás, ela veio com redução e agora no regulamento não tinha redução. Por quê? Porque mudou o NCM da máquina nessa atualização, mas o dispositivo de redução de base de cálculo não tinha sido atualizado. Agora a gente não vai ter mais essa imperfeição e isso já foi corrigido dentro do novo regulamento. Então, vamos pegar algumas premissas e entender coisas específicas que foram feitas dentro dessas premissas. Então, a primeira premissa é modernização, simplificação, atualização e adequação do texto do novo regulamento, né, em face às técnicas legislativas vigentes, né, e em quais aspectos? Primeiro, foi feita uma reorganização do texto e consolidação das regras relativas aos respectivos temas. Então, ou seja, repita aquele caso que eu disse do anexo 15, né? O anexo 15 era o anexo da ST, mas o prazo de pagamento da ST estava na parte geral. Não fazia sentido, né? Então, houve uma reorganização do texto, né? E colocando as regras relativas ao respectivo tema dentro do contexto do respectivo tema, né? Então, primeiro, reformulação completa dos artigos iniciais da parte geral, que foi o que a gente viu ali do aspecto material, temporal, quantitativo, espacial e subjetivo. O fisco, né, ele buscou a doutrina tributária atual e trouxe esse contexto da incidência tributária da doutrina tributária atual para dentro do regulamento. Isso ajuda, por exemplo, quem está prestando concurso para a Receita Estadual. Ele lê no livro de direito uma lógica e lia no regulamento outra lógica. Então agora está uniforme essa lógica, né? Houve uma organização e consolidação das normas relativas, por exemplo, às alíquotas, né? As alíquotas, né, elas estavam dispersas ao longo de 15 alíneas e 85 subalíneas, e das quais a maioria já estava sem vigência. Eu gosto de citar o inciso 2, né, a linha B do regulamento CMS antigo do artigo 42. Então, ou seja, se abrir lá o artigo 42, que era da alíquota, tinha lá a linha A, alíquota de 25%. A linha B, 12%. Aí tinha assim, revogado, revogado. B1, B2, B3, B10, B12, tudo revogado. Por quê? Porque tinham muitas alíneas e não fazia sentido tê-las mais essas alíneas lá, porque não era 12 mais aquele produto. Tem o caso da embalagem, por exemplo, que era 12, voltou 18, voltou a ser 12. Quando era 12 na primeira vez era uma linha e da segunda vez virou outra linha. Então, o artigo 42, que era o artigo das alíquotas, ele precisava mesmo de uma revisão. Agora ele não é mais um artigo, né? A gente já viu na aula anterior que ele é um anexo agora e ficou muito mais organizado e muito melhor da gente lidar. Na mesma lógica aconteceu o crédito presumido. O crédito presumido era dividido em 41 incisos, né? E hoje ele virou um anexo. E esse anexo detalha de forma melhor, mais sintética, esses incisos, né? Que antigamente eram incisos, ou seja, as opções do crédito presumido. Também, o segundo ponto aqui a ser atualizado, regras gerais versus regras
específicas, né? Então, o novo regulamento ele traz de forma clara o que é regra geral e o que é regra específica. O que no regulamento anterior era misturado, a gente ficava meio perdido em relação a isso. E houve também uma padronização de texto. Eu uso como exemplo também sem similar nacional. Produto sem similar nacional para importação de matéria-prima era um contexto. Produto sem similar nacional para importação de mobilizado era outro contexto. Produto sem similar no Estado, tem nacional no Estado, então, ou seja, houve uma unificação e uniformização, padronização desse texto. Então, por exemplo, tinha assim, as operações com a mercadoria X, depois tinha as operações internas e interestaduais, depois tinha só as operações internas, ou seja, quando estava só as operações, era interna e interestadual? Quando estava só as operações, tinha importação também? Então, ou seja, a ideia da Superintendência de Tributação, nesse novo regulamento, é de eliminar essas imperfeições e fazer uma padronização do texto do novo regulamento. Outro pilar aqui, eu vou chamar de quarto pilar, nós tivemos uma simplificação da norma e das obrigações acessórias. Foi detectado oportunidades de simplificação de obrigações acessórias, cuja implementação está sendo executada já, desde essa primeira fase, desde a publicação do novo regulamento ICMS. Alguns exemplos aqui: eliminação de registro da opção de crédito presumido no livro de termos de ocorrência. O RUDFITO, que é o livro de termos de ocorrência, é um livro que está escrito lá no regulamento, mas cá entre nós, ninguém usa mais esse livro, nem na papelaria você acha mais para comprar esse livro. As menções ao RUDFITO no anexo de crédito presumido foram eliminadas. Nós ainda temos menções ao RUDFITO em outros textos, alguns por talvez ser via convênio, ser alguma coisa assim, que ainda não foram atualizadas, mas bastante já foram eliminadas. Dentro do crédito presumido também, algumas opções de crédito presumido tinham que fazer a opção pela F. Algumas dessas foram eliminadas e outras foram padronizadas, como por exemplo, como se fazer essa opção? Qual é o procedimento da opção? Eu vou protocolar lá, vou mandar pelo CIARE, vou abrir um processo? Nem o fisco sabia como padronizar isso. Cada administração fazendária tinha o seu modo de receber essas informações. Então isso também foi padronizado. E na ST a gente teve alterações sensíveis, tem uma lista de alterações de obrigações acessórias de substituição tributária. Vou citar aqui a que mais me impactou, né? Os registros C180, C380 e aqueles registros que tinha até no bloco H e bloco C da extração fiscal digital em relação ao ressarcimento de ST foram suprimidos. Aquele antigo programinha ST Stock, que tinha um layout específico que tinha que mandar, também não temos mais, ou não teremos mais, a partir de 1º de julho, a obrigatoriedade desses registros. E aí fica uma questão, né? E os contribuintes que estão com uma multa por não ter cumprido esse registro e ainda está em fase de defesa desse processo, eles vão ser multados ou não, já que hoje esse registro não existe mais? A resposta do fisco é que fica a cargo do Conselho de Contribuintes. Então, se você tem alguma multa, alguma autuação que está envolvendo alguma coisa suprimida por esse novo regulamento ou modificada, faça a defesa e vai até o CARF. A chance, CARF é Receita Federal, vai até o Conselho de Contribuintes. A chance desse Conselho de Contribuintes dar o cancelamento dessa autuação é alta, visto que o próprio fisco já entendeu que não era mais necessário aquela obrigação acessória. Eu fiz um quadrinho aqui também com uma lista de livros e documentos fiscais que deixaram de existir e foram dispensados e arrancados do novo regulamento. Então, livros fiscais dispensados. Nós tínhamos no inciso 13 do artigo 160 da parte geral, o livro de receituário geral,
que era um livro realizado há muito tempo por um tipo específico de farmácia. Ninguém fazia isso há muito tempo, né? Não existia mais, estava lá só para inglês ver, então foi retirado do regulamento. Mesma coisa o registro de apuração do IPI, que era o inciso 7 do mesmo artigo. Este ainda existe ou ainda tem que fazer, mas por obrigação da legislação do IPI e não pela obrigação da legislação do ICMS. Então, a legislação do ICMS, o fisco estadual, se ele quiser pesquisar alguma coisa no regulamento de IPI, ele que vá lá no SPED fiscal, que é o bloco E, né, se eu não me engano, que é o bloco de apuração do IPI. Então, ele vai lá e resolva dentro do SPED fiscal, por obrigação do fisco federal. O fisco estadual não tem mais que falar desse livro. Documentos fiscais dispensados, não vamos ter mais. Resumo de movimento diário, modelo 18, que estava lá no item 16 do artigo 131 da parte geral. Cupom fiscal emitido por ECF, né? O antigo cupom fiscal da maquininha com memória fiscal, não faz mais sentido ter ele. Guia de transporte de valores, demonstrativo de apuração do complemento do ICMS, também está abarcado no SPED fiscal. Demonstrativo do contribuinte substituto do ICMS, etiqueta de controle fiscal, relatório de emissão de conhecimentos aéreos, selo fiscal. Nós tínhamos no regulamento referência a carimbo administrativo, então foi limpado isso, não existe mais. Mapa de recebimento do leite, não tem mais por que ter isso, o fisco retirou. E para uma segunda fase de revisão de mérito, caso as alterações que vão ser enviadas para o CONFAS, ou seja, alterações de convênios e protocolos do CONFAS, sejam aceitas, né? Nós estamos com o pé na porta para sair. Nota fiscal modelo 1 ou 1A, não tem por que existir mais a nota fiscal de venda de mercadorias a contribuintes preenchida na mão. Nota fiscal de venda consumidor modelo 2, mesma lógica, né? Nota fiscal e conta de energia elétrica modelo 6, tá lá o modelinho falando que é em papel, falando que é em bloco, mas que concessionária de energia elétrica faz ela em bloco? Não faz. Já existe o layout eletrônico, já existe a padronização eletrônica e ainda existe o modelo em papel dentro do regulamento. Mesma coisa com serviço de comunicação e telecomunicação, modelo 21, modelo 22. Ordem de coleta de cargas, modelo 20. Essa, para a gente cancelar, tem que ter um modelo eletrônico, um modelo diferente que hoje eu desconheço na legislação do Estado. E ele ainda é um documento fiscal que é necessário para as transportadoras. Eu uso a ordem de coleta de cargas quando? Quando eu ainda não sei qual veículo vai fazer o transporte daquela mercadoria, mas eu já preciso coletá-la. Então eu coleto a mercadoria num veículo provisório e depois eu faço a troca dentro da minha empresa. Então, se eu não sei qual é o veículo, eu não posso emitir o CTE e aí eu emito a ordem de coleta de cargas. Temos também documento que chama excesso de bagagem e a famosa IDF, autorização para impressão de documentos fiscais. Enquanto existir nota fiscal modelo 1, eu preciso pedir autorização antes para o fisco. Então eu preciso de IDF. Então, na hora que a modelo 1 ou 1A e a modelo 2 forem canceladas, a IDF automaticamente vai embora junto, porque hoje a autorização para impressão de documentos fiscais ela é a cada emissão, e não em lote, não em blocos, igual era feito antes. Então não tem mais a necessidade dessa IDF. Então aqui nós temos um quadrinho, né, onde tem os livros fiscais dispensados, os documentos fiscais dispensados e os documentos que estão um pouquinho de sobrevida ainda por atos do CONFAS e que a tendência na revisão de mérito é que eles também deixem de existir. Bom, gente, nosso tempo aqui está se encerrando. Nós vamos ter, repito, um webinar interativo, né, que a gente vai fazer no dia 17 de abril, às 19 horas, ou seja, 7 da noite, onde a gente vai aprofundar, tem mais coisa para a gente ver, tem mais material para a gente analisar. Fiz esse quadrinho aqui que compara a parte geral do regulamento anterior com a geral do regulamento novo.
Então tem muita coisa para a gente discutir e ver ainda. A gente ainda não entrou, por exemplo, no texto específico do regulamento, né? A gente está falando do objetivo do FISC e algumas coisas que foram feitas, mas ainda tem muita coisa para a gente ver. Então te espero lá no webinar dia 17 de abril, às 19 horas. Lembrando que esse webinar vai ser gratuito, porém é necessária a inscrição. Então o link para inscrição vai estar aqui na descrição desse vídeo e também na nossa bio do Instagram. Esse webinar faz parte do nosso programa de capacitação e treinamento chamado Universidade Contabilitar, que é o mesmo treinamento que a gente usa para capacitar os nossos colaboradores e os nossos clientes. E para quem se inscrever e participar efetivamente do nosso webinar, nós teremos uma surpresa que será apresentada lá no dia 17 de abril, às 19 horas, no nosso webinar.